Reflexão bíblica. Primeira carta de João. Capítulo 2. Introdução. Os 5 capítulos de 1 João abordam temas como comunhão com Deus, obediência aos mandamentos, amor fraternal, discernimento espiritual, fé em Jesus Cristo e a certeza da vida eterna. João enfatiza a importância do amor e da verdade na vida cristã, chamando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. 1 João 2. Neste capítulo, João adverte contra o pecado e exorta os crentes a obedecerem aos mandamentos de Deus, amando uns aos outros. Ele fala sobre a vitória sobre o mal, enfatizando o papel do amor, da verdade e da permanência na fé. 1 João 2. Conselho aos pais e aos jovens. No capítulo de 1 João 2, veremos que o apóstolo nos ensinará que o amor a Deus e a obediência estão conectados. Não há como dizer amar a Deus e viver de uma forma que não o agrade, isso não faz sentido. Da mesma forma, devemos amar o nosso irmão, de todo o coração, como a Deus, sem vivermos em guerra, porque isso não é agradável aos olhos de Deus. João faz recomendações aos jovens, aos pais, e de que não devemos amar o que está no mundo, porque o mundo pertence a Satanás, e tudo que vem do mundo não provém do Pai. Nossa confissão pública de Jesus nos trará recompensa, jamais devemos nos envergonhar de amarmos a Ele e a reconhecer a sua soberania sobre a nossa vida, através do ensino da palavra e de nosso testemunho. Contexto histórico. O apóstolo João acaba de falar das perigosas influências apóstatas. Advertiu para não se associarem às trevas e permanecerem no Evangelho. Ele ensinou que não há como dizer que se está em Deus, mas com trevas por todo lado. Deus é totalmente luz, nele não há escuridão, por isso, somos mentirosos quando dizemos que estamos ou somos de Deus, porque todos nós pecamos e Deus não se socializa com o pecado de forma alguma. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 João 2. Versos 1 ao 10. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Versículo 1. Advogado junto ao Pai. A morte de Jesus não foi o fim de seu ministério, mas a mudança para uma nova fase. Agora ele serve como nosso advogado, ou ajudador, e mediador à mão direita do Pai. Versículo 2. A propiciação. A obediência perfeita de Jesus e sua morte sacrificial satisfizeram a justa exigência de Deus de que o pecado fosse punido, propiciação. Sua punição, no entanto, foi por causa de outros, não dele próprio. A expressão pelos pecados de todo o mundo não significa a salvação de todas as pessoas. Mas quer dizer que, de acordo com a promessa de Deus de abençoar todas as nações por intermédio de Abraão e seus descendentes, Gênesis 12 verso 3,
A morte redentora de Jesus estende a oferta de salvação a todas as nações. Verso 3. Guardamos os mandamentos para o conhecer. João ensinou uma compreensão da fé cristã que inclui uma profunda certeza, não um mero talvez do otimismo espiritual. Versículos 4 ao 6. Andar em Cristo em verdade. As palavras, seus mandamentos, significam a mesma Jesus no versículo 6, como ele andou. O verdadeiro seguidor de Jesus não é alguém que só fala, mas é alguém que põe em prática as palavras de Jesus. Tiago 1 verso 22. Versículo 7. Mandamento antigo. Irmãos, não é uma tradução literal. Para João, o termo favorito de tratamento é amados. 1 João 3 verso 2. É uma lembrança de que os cristãos são aquilo que são, amados, porque Deus os amou. 1 João 4 verso 10. O mandamento do amor foi, por Jesus, intensificado e aperfeiçoado em sua expressão. Todavia, ele é antigo, enraizado no amor de Deus e em seus mandamentos no Antigo Testamento. Levíticos 19 verso 18. Versículos 8 ao 10. A verdadeira luz brilha. Deus é luz. 1 João 1 verso 5. E Cristo veio ao mundo. Isso significa que as trevas desta era má e do pecado estão recuando, porquanto a verdadeira luz brilha. Versículos 11 ao 20. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Versículo 11. Relacionamento com o irmão. Os relacionamentos com companheiros cristãos são indicadores importantes que apontam se alguém está andando na luz ou nas trevas. Anda, aqui, e em outras partes em 1 João, é uma metáfora para o curso da vida de uma pessoa. Versículos 12 ao 14. Embora 1 João não possua uma indicação formal e pessoal dos destinatários em suas primeiras linhas, o autor usa dois termos afetuosos nesses versículos: filhinhos, verso 12, filhinhos, crianças, verso 14. Em seguida, ele inclui todos os leitores com os termos inclusivos, pais e jovens. Versículos 12 e 13. Pais, jovens e filhinhos. Aquele que é desde o princípio pode se referir tanto ao pai como ao filho. Eles têm em comum o atributo da eternidade. João 1 verso 1. Versículo 14. Jovens, sois fortes. Os cristãos são fortes, não em si mesmos, mas por causa daquele em quem eles colocaram a sua confiança.
A palavra de Deus se refere à mensagem salvadora do Evangelho que Cristo trouxe, agora incorporada na Bíblia. Versículo 15. Não ameis o mundo. As coisas que estão no mundo não se refere exatamente a objetos materiais. São coisas que absorvem o amor humano pelo Pai em um grau impróprio, até o ponto de suplantar Deus. Ver a advertência de João quanto aos ídolos em 1 João 5 verso 21. Versículo 16. Concupiscência dos olhos. João advertiu contra aquilo que o corpo deseja, aquilo que os olhos anseiam ver e aquilo que as pessoas se esforçam para adquirir. Tudo isso não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo passará. Como as trevas no versículo 8, o mundo passa, e a sua concupiscência por causa da vinda de Cristo. Isso abre caminho para que se pratique a vontade de Deus e se estabeleça comunhão com Ele para sempre. Versículo 18. Os anticristos. João alerta contra muitos anticristos. É provável que isso seja uma referência a indivíduos desencaminhados ou diabólicos que eram culpados dos pecados que ele descreve e condena. Eles se opunham ao Cristo verdadeiro e procuravam substituí-lo. Versículo 19. Quem não é nosso, sairá. A expressão "eles saíram de nós" revela que havia ocorrido uma divisão entre os membros da igreja para quem João escreve. Contudo, ao que parece, nem todos os que estavam na igreja eram cristãos autênticos. Seu afastamento da comunhão e da verdade apostólica era prova desse fato. Versículo 20. Unção do Santo. A unção nesse versículo pode ser o Espírito Santo, no entanto, é mais provável que se refira ao Evangelho ou à mensagem salvadora, o ensino que os cristãos haviam uma marca daqueles que realmente conhecem. É a capacidade de admitir sua falta de conhecimento e seu desejo de aprender mais. Os verdadeiros cristãos são sempre discípulos, aprendizes. Versículos 21 ao 29. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Versículos 21 e 22. Mentiroso é quem nega Jesus Cristo. O erro a que João se refere aqui não é ético, mas teológico, ensino falso a respeito do Pai e do Filho. Versículo 23. Reconhece o Filho, reconhece o Pai. Esse versículo afirma a unidade e a identidade de Deus, o Pai e o Filho. Contudo, também afirma a sua distinção. Versículo 24. Permaneça em vós. A expressão desde o princípio se refere ao primeiro contato dos leitores de João com o ensino do Evangelho. Há uma relação direta entre aquilo que eles ouviram e o estado de sua alma permanecendo, ou não, no Filho e no Pai. Versículo 25. Vida eterna.
Apesar das advertências éticas anteriores de João para eles permanecerem fiéis, a salvação é uma questão de fidelidade de Deus e não de realização humana. Versículo 26. Os que vos enganam. O povo de Deus nem sempre pode evitar o conflito, usurpadores e destruidores surgirão, que vos enganam. Versículo 27. A poderosa mensagem. Sobre unção, ver nota no versículo 20. João estava contente em confiar a seus leitores a poderosa mensagem que eles haviam recebido. Versículo 28. Não seremos envergonhados. Envergonhados se refere à culpa e ao terror diante do julgamento de Deus. Aqueles que permanecem nele evitam essa perspectiva horrível. Versículo 29. Ele é justo. O conhecimento doutrinário da declaração de João estabelece a resposta ética implícita por praticar a justiça. No entanto, essa resposta depende do nascimento espiritual, nascido dele, e não do esforço humano. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 João 2. Obediência aos mandamentos de Deus. João enfatiza a importância da obediência aos mandamentos de Deus como uma expressão de amor por ele. Aqueles que amam a Deus buscam viver em conformidade com sua vontade. Conhecimento de Deus e intimidade com ele. João destaca a importância do conhecimento de Deus e da comunhão com ele. Os crentes são encorajados a crescer em seu relacionamento com Deus por meio da oração, estudo da palavra e comunhão com outros cristãos. Evitar o amor ao mundo. João adverte contra o amor ao mundo e suas seduções passageiras. Os crentes são chamados a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de suas vidas. Perseverança na fé. João encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé e a não se desviarem dos ensinamentos de Cristo. Eles são incentivados a resistir às tentações e permanecerem fiéis, confiando na promessa da vida eterna. Crescimento espiritual contínuo. João ressalta a importância do crescimento espiritual contínuo na vida do crente. Isso envolve deixar para trás o comportamento pecaminoso, buscar a santificação e crescer em amor e maturidade cristã. Conclusão. João continua a nos ensinar chaves poderosas para uma vida em santidade e obediência a Deus. Se guardarmos os mandamentos de Deus, o conhecemos de fato. É um relacionamento íntimo e verdadeiro, quando estamos conectados ao Pai. Os nossos pensamentos passam a ser como os pensamentos dele, nossas atitudes mudam, nosso modo de falar muda, tudo muda. Deus é a mudança, seu Espírito nos convence de nossos pecados, do juízo sobre nós, do que estamos errando, e o apóstolo nos diz que devemos nos abster do mundo e de suas vontades. O mundo e seus desejos passarão, mas os filhos de Deus permanecerão para todo sempre, na eternidade. A vida eterna é nossa promessa. Os enganadores virão, tentarão nos impedir, nos atrapalhar, mas a poderosa mensagem está dentro de nós, e nos levará a não envergonhar, mas a orgulhar ao nosso Pai Celeste, porque Ele é justo para todos sempre. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.